Essa questão é um pouco polêmica, tá bom? Tem profissionais que adotam a dieta de comer a cada 3 horas, dando um total de 5, 6 refeições ao dia, dependendo da rotina da pessoa. E tem profissionais que adotam essa rotina do você deve comer apenas quando tá com fome. Você não precisa forçar e comer quando você não sente fome. E assim, gente, primeiro de tudo, vamos fazer só uma ressalva para a questão da hipertrofia. Se o teu objetivo é hipertrofia, já esquece que não existe polêmica, tá bom? Se o teu objetivo é hipertrofia, tem sim que fazer refeições a cada 3 horas, a cada 4 horas, mais ou menos. Tem que dar um total de aproximadamente 6 refeições por dia. Por quê? Porque quem quer hipertrofia precisa ingerir uma quantidade muito grande de macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas, lipídios, né? Quem quer hipertrofia faz uma dieta hipercalórica, ou seja, a pessoa ingere muito mais calorias do que ela gasta. E para essa ingestão acontecer da maneira certa, com a absorção correta desses macronutrientes, ela precisa comer mais vezes, porque não adianta sentar e ingerir um mundo de carboidrato, proteína e lipídios só no café, almoço e janta. Com certeza, posso dizer com segurança que a pessoa não vai conseguir ingerir a quantidade de calorias e de nutrientes que ela precisa, fazendo apenas 3 refeições. E assim, além disso, mesmo que ela conseguisse, talvez a absorção não fosse completa, né? Os nutricionistas falam muito que não dá para absorver uma quantidade muito grande de proteínas de uma vez só. Vocês acabam ingerindo e vai tudo embora no xixi, né? A nossa nutri chama de xixi caro. E é isso mesmo que acontece. O corpo não absorve, o organismo não absorve. Então, não adianta achar que vai absorver tudo de uma vez, porque não vai. Então, fica essa ressalva aí se o seu objetivo é hipertrofia, tá bom? Se o seu objetivo é hipertrofia, tem sim que comer mais vezes ao dia para você conseguir ingerir todos os macronutrientes e a quantidade de calorias que você precisa para ganhar massa magra, tá joia? Agora, se o teu objetivo é emagrecimento, aí a gente já entra nessa polêmica do comer quando tá com fome ou fazer várias refeições ao dia. Gente, e na verdade, não tem polêmica. Na verdade, é uma falsa polêmica pra mim. Acho que deu uma pausa, mas voltou. Vocês estão me ouvindo? Me deem o feedback quanto à conexão, porque aqui apareceu pausado pra mim, tá bom? Tá tudo bem? Tá travando? Será que agora ficou tudo bem? Pessoal aqui de casa, tirem a internet. É desse jeito, gente. Um monte de gente usando. Eu mesmo tava com o computador ligado, tudo ligado. Mas acho que agora voltou ao normal. Pelo menos pra mim aqui tá normal. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá bom? Bom, mas continuando. Na verdade, essa questão de... tentei outra conexão pra ver se agora dá certo, porque eu vi que tava travando. Vamos ver se essa fica mais estável. Acho que agora vai dar certo. Bota fé que agora vai dar certo, gente. Eu mudei a conexão aqui. Tem um delay aqui pra eu ver se vocês estão me ouvindo. Mas acho que agora vai dar certo. Eu troquei a minha conexão. Mudei por uma outra que fica mais estável nesse andar. Segundo andar aqui da casa tem esse problema de não pegar direito. Mas acho que agora vai dar certo. Enfim, continuando. Então, a gente tem uma falsa polêmica quanto a essa questão de comer quando tem fome ou comer quando dividindo as refeições, né? Fazendo 5, 6 refeições ao dia, a cada 3, a cada 4 horas. Na verdade, isso depende muito não só do profissional que tá passando uma dieta pra você ou, né, você mesmo tá decidindo fazer isso, quanto da sua própria rotina. Isso depende da sua rotina, de você sentir fome ou não,
né? A grande questão, o grande problema é justamente saber identificar se você realmente está com fome ou se não está, ou se é só um ciricutico, né? Porque é o seguinte, existem 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo que sempre acha que tá com fome. Levanta a mão aí quem é do grupo que fica o dia inteiro comendo, se deixar. Que toma café da manhã, aí tem o lanchinho entre o café e o almoço, mas aí entre essas refeições vai na cozinha, belisca, come uma fruta, aí começa a comer um salgadinho, comer outras coisas que nem saudáveis são, que nem estão na dieta. À tarde vai, pega um pedaço de bolo, pega um pão de queijo, pega isso, pega aquilo. Tem gente que tá constantemente com fome, né? Então tem esse primeiro grupo das pessoas que sentem fome o tempo inteiro. E por que isso acontece? Na verdade, não é que a pessoa sente fome o tempo inteiro. Ela acha que sente fome o tempo inteiro. Mas, na verdade, ela tem essa sensação porque ela está sendo influenciada pelas emoções. Por algum problema que ela tá tendo, que tá trazendo ansiedade, nervosismo, estresse, tensão, tá bom? Tudo isso gera uma falsa sensação de fome. E por que isso acontece? Ah, Malu, qual que é a relação? Por que tô ansiosa, tenho vontade de comer até o pé da mesa? Por que isso acontece? É o seguinte, o nosso cérebro, por incrível que pareça, em pleno 2020, o nosso cérebro ainda é um cérebro primitivo. Então, o impulso, assim, o instinto do nosso cérebro é sempre agir por sobrevivência, por trazer a você o seu status normal. Então, se você tá numa situação de muito estresse, muita ansiedade, assim, que tá fora do seu normal, o seu cérebro tem um instinto de sobrevivência mesmo, de te trazer ao status normal novamente, de reestabelecer a calmaria, de te deixar tranquilo de novo. E é muito comum. O que acontece? É muito comum que o cérebro associe esse bem-estar à comida. Por quê? Porque alguma vez na vida, pelo menos, você já foi lá e comeu um pote de sorvete, comeu um chocolate e se sentiu melhor assim. Então, o nosso cérebro é como se fosse uma gaveta cheia de arquivos, sabe? Nosso cérebro vai lá, dá uma fuçada, pensa, nossa, ela tá muito estressada, deixa eu dar uma olhada aqui, o que aconteceu da última vez? Da última vez que ela ficou estressada, o que será que eu posso encontrar aqui pra fazer a mesma coisa que vai deixar ela melhor de novo? Aí ele encontra lá, ela comeu um bolo de cenoura inteiro, comeu uma pizza. Então, o que o seu cérebro te faz fazer? Te faz comer a pizza de novo, te faz comer o bolo de novo, porque ele já tem esse comando de que a comida te deu prazer, de que a comida te deu uma sensação de bem-estar, de felicidade. Porque é fato, sempre que você faz uma coisa que você gosta, né? Que você ingere um alimento gostoso, por exemplo, a gente libera neurotransmissores, eu sempre falo disso aqui. A gente libera dopamina, serotonina, que trazem sensação de bem-estar, trazem muita sensação de bem-estar pra gente. Então, se o teu cérebro acha que é a comida que vai liberar esses neurotransmissores para você se sentir bem de novo, ele vai te dar um comando para você ir lá e comer. E isso tá muito ligado a quê? A própria formação de um hábito. Como é que a gente forma hábitos? A gente precisa de 4 coisas para formar um hábito. A gente precisa de estímulo, a gente precisa do desejo, da resposta e da recompensa. São essas 4 coisas. Então, o estímulo, nesse caso, nesse exemplo da comida que eu tô dando, o estímulo é você ter subsídios para você pensar como que eu vou me sentir bem. Aí você já pensa, eu posso me sentir bem comendo um chocolate, por exemplo. Aí vem o desejo. Você passa a querer muito comer um chocolate porque você sabe que aquilo vai te trazer o bem-estar. Aí a resposta é o próprio
ato de comer o chocolate, é o próprio hábito que você quer que seja instalado, né? A atitude que vai levar à formação do hábito. Então você vai lá e come o chocolate. E a recompensa qual que é? A recompensa é você se sentir bem. Só que se você faz isso repetidamente, quanto mais vezes você faz isso, mais esse hábito vai, na verdade, mais essa atitude, esse ato, esse comportamento vai se tornando um hábito, vai se solidificando e realmente se tornando um hábito, até que se torne uma coisa imediata. É a mesma coisa com escovar os dentes, por incrível que pareça. Por exemplo, você não nasceu sabendo escovar dente. Você não nasceu sabendo da necessidade de escovar dente, né? Você começou a fazer isso por quê? Provavelmente porque seus pais te ensinaram, te falaram assim que você tem que escovar os dentes para você ficar com os dentes bonitos, os dentes saudáveis, os dentes branquinhos, limpinhos, sem cáries, né? Esse foi o teu estímulo. Os teus pais te estimularam a escovar os dentes para que a tua recompensa fosse ficar com os dentes brancos, bonitos, saudáveis. Aí você passou a desejar escovar os dentes para ter essa recompensa de ter os dentes brancos, bonitos e saudáveis. Aí você passou a, de fato, ter como resposta a esse desejo o ato de escovar os dentes. A partir do momento que você começou a escovar os dentes, você viu que funcionava mesmo, que, né, que o negócio era bom, que seus dentes ficavam mais bonitos, mais branquinhos, aquela sensação de limpeza na boca. Então você passou a enxergar essa recompensa. E aí, com o tempo, isso se tornou automático. Hoje, o que acontece? Você escova os dentes sempre que você come, né? Após as suas refeições. Se tornou um negócio automático. Hoje, você já não escova os dentes sempre pensando nessa recompensa final, certo? Hoje você não faz isso, você faz isso de forma automática. E isso acontece com qualquer hábito. Então, sempre que o teu cérebro te estimula a comer para você se sentir bem, e você vai lá e come buscando se sentir bem, você passa, com o tempo, fazendo isso repetidas vezes, você passa a fazer isso de forma automática, assim como você escova os dentes. Parece bizarro pensar nisso, né? Mas assim, por incrível que pareça, você passa a fazer isso de forma automática, porque o teu cérebro não precisa passar por essas etapas, uma por uma, refletir sobre cada uma dessas etapas da formação do hábito. Isso acaba sendo automático, isso se torna uma coisa automática. Então, mas assim, isso é um tema para outra live, que a gente pode até aprofundar mais sobre esse assunto de formação dos hábitos. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: a questão é que esse hábito te leva a achar que você sempre tá com fome, né? O ato de comer várias vezes ali ao dia e comer sempre que você tá passando por uma situação difícil, tá passando por algum problema, tá estressada, tá ansiosa com alguma coisa. Sempre que você passa por uma situação e o teu cérebro manda você comer uma comida gostosa, você acaba instalando esse hábito, certo? E seguindo a lógica de comer sempre que você acha que você tem fome, você vai acabar ingerindo muito mais calorias do que você deveria, se você tem o objetivo de emagrecer, né? Se você tem o objetivo de emagrecer, então você não deveria estar comendo toda hora como você está comendo. Quais são as soluções para isso? Vamos pensar em possíveis soluções para você que sempre acha que está com fome, que você sempre acha que precisa beliscar alguma coisa e que na verdade a gente já está aí descobrindo que você está comendo por causa das suas emoções. Quais são as soluções? Primeira coisa, beba água. Gente, eu sempre falo, bebam água. A água é a solução de muitos problemas. Muitas vezes, essa fome, essa sensação pode ser por falta de água mesmo. Às vezes você tá com sede e tá achando que tem fome, sabe? Você começa a ficar ali com a boca seca, começa com uma sensação esquisita. Você bebe água, bebe um copo d'água e você meio que se sente
saciado. Na verdade, não era fome. Segunda dica, escovar os dentes. Parece, assim, uma coisa bem simplória, né? Mas escovar os dentes é uma boa dica. Por quê? É o seguinte, sempre que você come e você não escova os dentes, ou você escova os dentes assim, meio correndo, né? Escova ali rapidinho, sem higienizar a sua boca direito, você pode ficar com partículas de comida na sua boca. Se você fica com partículas de comida na sua boca, o seu processo de digestão, ele se torna meio que constante, ele não se completa, né? A digestão começa na nossa boca. Se você tá com partículas de comida na boca, se inicia novamente, você pode acabar de comer, mas vai se iniciar novamente o processo de digestão. Você continua produzindo glândulas salivares, e com isso, todos os seus outros órgãos são estimulados a produzir sucos, enzimas para digestão, tá bom? E isso pode sim te dar uma sensação de que você tá com fome, dá uma falsa sensação de que tá com fome. Por quê? Porque ali os seus órgãos estão todos sendo estimulados, tá bom? Mas às vezes não é fome. Então uma boa dica é, ainda que você já tenha escovado o dente, volta lá, higieniza direito mesmo, passa fio dental, escova os dentes, um enxaguante bucal. Isso pode ajudar muito com essa sensação, só de você estar com a boca limpa, sabe? Sem estar com aquelas partículas de comida que ainda estão te fazendo lembrar daquela coisa gostosa que às vezes você comeu no almoço, né? Isso acontece muito. E aí, você identificou que algum problema seu, algum problema pessoal pode estar dando constantemente vontade de sempre beliscar, sempre comer? Qual que é a dica que eu dou? Qual que é a solução? Primeira coisa, procura encontrar algo que você gosta de fazer e que te dê, assim, muito prazer mesmo. De preferência, tenta procurar primeiro uma solução fitness, tá bom? Vai pra musculação, faz uma corrida, sai pra andar de bike, sai pra fazer uma caminhada num parque, numa praia, tá bom? Tenta fazer alguma atividade mesmo para liberar esses neurotransmissores nossos de outra forma, para liberar a dopamina, serotonina de outra forma. A gente libera esses neurotransmissores com atividade física, que a gente acha prazerosa, né? Se a gente acha sacrificante, vai acabar não liberando tanto, né? Libera um pouquinho porque acaba te trazendo sim uma sensação de bem-estar, mas se você consegue fazer uma atividade prazerosa, nem que seja assim, um yoga, tá bom? Uma coisa mais light, uma caminhada mesmo, qualquer coisa que você goste. Se você, mesmo com essa atividade, ainda acha que as emoções estão influenciando, não tem problema então, procura outro hobby que não seja fitness, tá bom? Vai buscar uma outra atividade que não seja comer. Por exemplo, vai assistir uma série que você gosta, vai ler sobre algum assunto que você gosta, tá bom? Isso aí você que tem que ver na sua rotina. Tem diversas atividades que você pode fazer que podem te ajudar bastante a não ficar com esse vazio, sabe? A gente come muitas vezes por causa de um vazio, a gente alimenta um vazio causado por problemas, né? Por essas sensações mesmo, depressão, ansiedade, estresse. É normal que isso aconteça, ou melhor, é comum que isso aconteça, né? Eu não digo nem que é normal, mas é comum que isso aconteça. Então a gente tem que buscar formas de contornar essa situação. Acho que essas dicas podem ajudar vocês. E eu falei lá no início, eu tô falando primeiro desse primeiro grupo de pessoas, né? Que são as pessoas que sentem fome toda hora, né? E que aí, se você falar pra pessoa, pode comer sempre que você sentir fome. Na verdade, você fala, você pode comer só quando você tem fome, mas a pessoa entende, então eu posso comer sempre que eu tenho fome. E aí ela passa o dia inteiro comendo. É isso que acontece, né? Então, pra essa pessoa, não funciona esse negócio de comer quando ela tem fome, porque ela tem fome o tempo inteiro. Primeiro ela tem que aprender a identificar a fome, a lidar com essas emoções, a saber se é fome de verdade ou se é uma falsa fome ocasionada por algum problema que ela tá passando.
para depois, no futuro, quem sabe, ela poder passar a comer quando ela realmente está com fome, quando ela conseguir identificar essa fome verdadeira. E aí tem um segundo grupo de pessoas, que é o grupo das pessoas que nunca sente fome, né? Que só come assim 2, 3 vezes ao dia, que é café, almoço e jantar. E aí é o seguinte, se você é uma dessas pessoas que só toma café, almoça e janta e se sente bem assim, e você vê que as tuas 3 refeições estão equilibradas, que você tá ingerindo mais ou menos a mesma quantidade de calorias em todas, que você tá consumindo os mesmos macronutrientes. Sempre que eu falar em macronutrientes é carboidrato, tá bom? Por exemplo, arroz, batata, macarrão, pão. Outro macronutriente, proteína, né? Carne, peixe, frango, tá bom? E os lipídios também, que são as gorduras. Então, se você acha que tá tudo equilibrado ao longo do dia, que as 3 refeições estão totalmente equilibradas, tudo bem, você é o tipo de pessoa que pode sim comer apenas quando você tá com fome. Você sim, é do grupo que pode comer quando tá com fome. Vai na fé que vai dar certo. Por quê? Porque você já tá se alimentando bem, já tá se alimentando de maneira saudável, tá ingerindo as calorias adequadas pra você, tá bom? Então, nesse caso, não tem nenhum problema, não tem nenhuma ressalva. O problema é quando você só come 2 ou 3 vezes ao dia, por exemplo, por falta de tempo, tá? Você tá muito ali na correria do dia a dia e não consegue parar pra comer. Ou porque você se esquece mesmo de comer, né? Você tá ali entretido com outras atividades e aí você simplesmente esquece, você nem lembra de comer. Você tá ali, às vezes você até bebe água durante o dia, mas você não lembra de descer, de ir na tua cozinha e comer alguma coisa. E tem também... só um minutinho. E tem também as pessoas que ficam com preguiça de comer. Por incrível que pareça, tá? Tem gente que fica com preguiça de comer. Com preguiça de, às vezes, preparar alguma refeição. Ou a pessoa só de pensar que, nossa, eu vou ter que ir lá na cozinha, mas o que eu vou comer? A pessoa já fica com preguiça. E aí ela não come. E aí, nesse caso, o que acontece? Na maioria das vezes. E um sinal para você saber se você é esse tipo de pessoa. Na maioria das vezes, chega final de tarde, chega noite, a pessoa desse grupo, ela come até o reboco da parede. Ela sente muita fome. Por quê? Porque, na verdade, não é que ela se alimentou só quando ela tinha fome. Ela, na verdade, acumulou uma fome. Ela tinha que ter comido, sei lá, alguma coisa à tarde, porque ela tava com fome, mas ela deixou quieto, ela simplesmente pulou aquela refeição e aquela fome foi se acumulando ao longo do dia. Então, às vezes ela chegou em casa do trabalho, da escola, da faculdade, não sei qual é a sua situação. Ela chegou e na hora que ela se deu conta, ela tava morrendo de fome. Ficou, assim, totalmente desequilibrado. Teve um desequilíbrio nos nutrientes, nas calorias ingeridas ao longo do dia. Então, chegou no final do dia e à noite ela tá louca pra comer. Aí, o que acontece? Abre a geladeira, come tudo que tá na geladeira. Come tudo que existe. Vai na despensa, sai fazendo aquela mistureba, né? Pega de tudo um pouco. A pessoa não tem limites nesse caso, né? E é assim, quando a gente tá com muita fome, mais uma vez, é o cérebro agindo com instinto de sobrevivência. O cérebro pensa, nossa, eu tenho que comer aquilo que me dá mais energia, né? E aquilo que me dá energia rápido. Por isso, a gente tende a ingerir nesses momentos o quê? Carboidrato e lipídios, gordura, né? E geralmente a gente não vai nos carboidratos saudáveis também, né? Você não come uma batata doce com um fio de azeite. Você vai no hambúrguer mesmo, né? Hambúrguer bem fritão ali na manteiga também. A batata frita, é isso que a gente come nessas horas, né? O cérebro tende a buscar a opção mais fácil, a opção mais rápida.
Então, por isso que é nesses momentos que você pede fast food, né? Sempre quando chega à noite. Muita gente reclama isso. Nossa, eu consigo seguir a dieta direitinho ao longo do dia. Aí chega no final do dia, me dá uma fome de louco. Mas então é porque tem um desequilíbrio aí ao longo do seu dia. Você tá deixando de comer nos horários ou a quantidade de calorias, de macronutrientes que você deveria ter ingerido ao longo do dia. Tem algum desequilíbrio aí que tá gerando isso, tá bom? E aí chega à noite, tá batendo essa fome, o teu cérebro vai buscar a solução mais rápida, a solução mais fácil. Quais são as maiores fontes de energia? Os carboidratos e os lipídios. Teu cérebro vai buscar isso, ele vai atrás disso. Por isso que só dá vontade de comer gordice nesses momentos, né? É o nosso instinto de sobrevivência agindo. E com isso, o que pode acontecer? Pode gerar uma compulsão alimentar. Porque assim, vamos pensar, isso com certeza já aconteceu com você, já aconteceu comigo. De às vezes eu esquecer ou eu ficar sem tempo mesmo de comer ao longo do dia, de deixar, né, as minhas refeições direitinho. Às vezes eu tô muito focada, trabalhando, estudando alguma coisa, e aí chega à noite, nossa, gente, não comi nada e tô morrendo de fome, peço um lanche. Quem nunca, né? Sejamos sinceros, sem hipocrisia. Acho que todo mundo já passou por isso, tá bom? É comum essa situação. Uma vez na vida, outra na morte, tudo bem, esse não é o problema. O problema é quando isso se transforma num hábito. Quando você começa a fazer isso todo dia ou várias vezes na semana, vira um hábito que te gera, na verdade, que cria uma compulsão alimentar. Por quê? Você perde o controle. Você concorda comigo que são situações, ainda que isoladas, mas que você perde o controle, que você simplesmente quer comer até o reboco da parede? Você quer comer tudo que tem, você quer comer alguma coisa bem calórica, uma coisa que vai suprir a tua necessidade daquele momento. Então, um episódio desses isolado, tudo bem, não faz diferença nenhuma na sua vida. Mas quando ele começa a se tornar frequente, quando ele começa a se tornar um hábito da forma que eu expliquei, ele já vira compulsão alimentar, é uma coisa que você perde o controle. E aí, se tem algum um alimento favorito, que sempre tem, né? Você sempre gosta mais, sei lá, de pizza, de hambúrguer, de chocolate, de sorvete. Cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua preferência. Você começa a recorrer sempre àquele alimento. E aí você começa a ficar compulsivo por aquele alimento. Sempre que você quer se alimentar de uma coisa assim, de forma muito urgente, porque você esqueceu de comer, porque você tá com muita fome, você acaba recorrendo àquele alimento. Com o tempo, você não consegue parar de pensar naquele alimento. Tem gente que até sonha, tem gente que não pode entrar no supermercado e ver determinadas coisas sem levar para casa. E se tiver em casa, come tudo, né? Tem gente que compra, sei lá, barras de chocolate e não consegue deixar no armário para comer um pouquinho de vez em quando, de sobremesa, né? Um tabletinho assim ao dia. Não, tem gente que simplesmente não consegue. Tem gente que senta e come enquanto o chocolate não acabar, a pessoa não sossega. Isso é compulsão, tá bom? Isso se caracteriza por uma compulsão alimentar. Então, bastante atenção a isso. Quando você chega em casa morto de fome, porque você esqueceu de comer, porque você ficou com preguiça de comer, enfim, porque você teve fome ao longo do dia, mas você ignorou essa fome, né? Você achou que não estava com fome, mas na verdade estava, e essa fome se acumulou ao longo do dia. Isso pode, sim, acabar gerando episódios de compulsão alimentar, tá bom? Então, muita atenção a isso. Então, gente, é o seguinte, a fome, vocês têm que aprender a identificar. Essa que é a grande questão. Não tem resposta certa, tá bom? Para cada pessoa se aplica de um jeito. O negócio é que você tem que se conhecer, saber reconhecer quando você tá com fome e quando você não está, tá bom? Isso varia muito de pessoa para pessoa. A fome é igual tomar um susto, sabe? É o seguinte, quando uma pessoa vai te assustar, se você vê ela chegando,
tipo, não tem efeito nenhum sobre você, certo? Você vê que uma pessoa tá vindo com a intenção de te assustar, você vai até dar risada, você vai saber lidar com isso, tipo, não vai ter efeito nenhum sobre você. Agora, se você for pego de surpresa, o que acontece? Você vai tomar um baita susto, você perde o controle da situação, você fica, né, completamente descontrolado. E com a fome é a mesma coisa. Se você consegue controlar, saber identificar se você realmente está com fome, quais os horários que você sente mais fome, porque isso também é muito de rotina, tá bom? Isso é de rotina mesmo, a gente acaba se alimentando mais ou menos nos mesmos horários, porque o nosso cérebro e o nosso organismo se habituam àqueles horários. Você passa a sentir fome naqueles horários específicos. É muito difícil, assim, uma pessoa sentir fome, sabe, cada dia no horário. É muito difícil. Geralmente a gente tem uma rotina certinha. Então, quando você se conhece, quando você consegue identificar se você tá com fome ou quando que você tá habituado a sentir fome, é muito melhor, você tem controle da situação, né? Se você simplesmente for pego de surpresa, isso pode gerar muitos prejuízos na sua vida. Você acaba comendo muito mais do que você deveria. Você acaba ingerindo muito mais calorias do que você deveria se o teu objetivo é emagrecer. Janete, um chocolate 70% às vezes é vida. Às vezes é vida. Mas pra quem sabe controlar. Porque pra quem não sabe controlar, é melhor nem comprar. Essa é a melhor dica. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês. E a minha dica, assim, resumo da história, a dica que fica é essa: aprenda a reconhecer a sua fome. Não tem problema se você vai comer só quando você realmente está com fome, ou se você vai comer 5, 6 vezes ao dia. O que importa é realmente saber reconhecer a sua fome, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Quem puder, ó, dá um print aí da nossa live, me marca, posta nos stories. E ó, essa live vai ficar salva no meu feed. Vai lá e põe a hashtag, vamos criar a hashtag, que agora vocês estão espertas, né? Vai lá e põe a hashtag, eu reconheço a minha fome, certo? Agora vocês aprenderam, tenho certeza que agora vocês vão botar mais reparo se vocês realmente estão com fome ou se é aquela mania de beliscar. Eu ainda vou fazer uma live sobre isso, que também é um tema muito interessante. Obrigada pela participação de vocês, viu, gente? Um beijão!